O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a liturgia hoje nos dá uma belíssima ocasião, não só de reflexão, porque é também reflexão, mas uma belíssima ocasião de realizarmos algo de concreto também na nossa vida. Passar um pouquinho da teoria das palavras à prática. Aquilo que aconteceu na vida de Natanael. Os primeiros discípulos, os apóstolos, Jesus chamou um depois do outro para o seguimento, e eles deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Acolheram o convite, se tornaram primeiro o grande grupo, 72, depois os 12 em particular. No encontro de hoje tem algo bem particular, bem diferente. Não é Jesus que interpela alguém, mas é alguém da comunidade que, conhecendo Jesus, dá um testemunho de Jesus, apresenta Jesus, e de uma forma assim muito direta, nós encontramos Jesus, o filho de José. É, portanto, o anúncio de Filipe a Natanael. Aquele anúncio de Filipe, quando soou nos ouvidos de Natanael, provocou uma reação imediata. Que nós seguramente até nos maravilhamos, né, da forma como ela
chocou, porque ele perguntou: é por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa de boa? Ou seja, colocou em xeque. Foi um que não se conformou só com o anúncio, mas ele queria algo bem mais consistente. Como a dizer, nós já vimos tanta coisa, tanta gente que veio daquele ambiente, vimos tantas realizações, tantos acontecimentos, e no final, o que nos restou? Por isso aí aquela pergunta: pode vir alguma coisa boa dali? A resposta de Filipe foi a resposta destemida, cheia de coragem: vem ver. Ou seja, precisa que tu veja com os teus olhos, precisa que tu ouça com os teus ouvidos, precisa que tu o sigas, para então tirares a tua conclusão se realmente é alguém que vale a pena confiar, se é alguém que vale a pena arriscar ou não. Aí a atitude de Filipe, um convite assim ao arrepio da pele: vem ver. Se uma coisa do gênero acontecesse com cada um de nós, qual seria a nossa reação? Diante de uma pergunta assim, tão forte, tão dura, mas é seguro daquilo que tu estás dizendo? É fiável? Quem se arriscaria de dar a garantia? Hoje, mas realmente damos garantia daquilo que dizemos, daquilo que apresentamos aos outros? Somos seguros da nossa fé em Cristo Jesus? Somos seguros realmente que Ele é o centro, está na centralidade da nossa vida? Essa foi a questão colocada ali. Filipe foi decisivo naquele encontro. Vem ver. Ou seja, não deixar margem de dúvida. E Bartolomeu, quando se encontra com Jesus, ou melhor, Jesus então se antecipa. Quando vê Bartolomeu, diz: eis um israelita no qual não tem fingimento. É um homem de verdade. Olha que o testemunho de Jesus sobre aquele personagem foi um testemunho decisivo. Deixou desmotivado de um lado, porque ele perguntou: mas de onde tu me conheces? É aquela pergunta que nós fazemos para as pessoas quando encontramos: mas quem és? Ou colocamos em xeque o outro: mas que pensa que eu sou? Bartolomeu ali reconheceu o tudo diante de Deus. E ele fez uma confissão muito mais profunda do que aquela de Filipe, porque Filipe já disse: nós encontramos Jesus de Nazaré, o filho de José. Filipe, tu és Jesus, tu és o rei de Israel. Foi muito mais além. Aquele encontro forte. Este encontro é o encontro que se realiza a cada dia na nossa vida,
e Deus quer que se realize cada dia na nossa vida, é na vida de quem nós encontramos. Quando convidamos alguém para vir à nossa comunidade, quando convidamos alguém para vir ao nosso movimento, quando convidamos alguém para vir à nossa pastoral, a nossa equipe, seja ela qual for, de serviço na igreja, nós o convidamos por quê e para quem? Quem nós apresentamos? Apresentamos que na nossa equipe tem boa amizade, tem pessoas legais, bacanas. Apresentamos que na nossa equipe tem gente capaz de coordenar, de fazer acontecer e tudo quanto. Apresentamos pessoas maduras e tudo mais. É ali que é a questão. Quando nós convidamos por quê? De princípio, nós encontramos alguém. Este alguém é Jesus. Portanto, se quando convidamos alguém para vir na comunidade, no movimento, na pastoral, na liturgia, em qualquer lugar, convidamos por Jesus e para Jesus. Se não é, é ilusão. Se não é, é ilusão. E quantas vezes nós convidamos alguém para as ilusões da vida? Quantas vezes? Porque às vezes convidamos alguém ao movimento, à pastoral, etc. Depois começa briguinhas pelo poder, briguinha por quem quer coordenar, briguinha por quem tem tantos papéis a apresentar, etc., porque tem os títulos e tantas coisas mais, né? Seja, terminamos às vezes desmotivando, e não só. Convidamos às vezes para a decepção, quando de repente, nos nossos meios, as intrigas, os burburinhos, as críticas, as fofocas, o leva e traz daqui, o leva e traz de lá. Um olha para o outro, não como irmão, mas como um adversário. Não te aproxima daquela porque aquela é chata, não te aproxima daquele porque aquele é o enrolão da turma, etc. Ou seja, quando fazemos isso, significa dizer que nós não estamos convidando para Cristo e por Cristo. Estamos convidando para a desilusão. E isso nós precisamos ser muito atentos e estar muito atentos. O princípio é aquele de Filipe. Nós encontramos o Cristo. Eu encontrei, você encontrou, cada um encontrou o Cristo numa forma diversa na própria vida, na própria caminhada. E nesse encontro com Cristo houve uma mudança, uma transformação da própria vida, da própria existência. Então, chegando ao outro, diz: eu encontrei, nós encontramos. Quer vir você também a encontrar com Ele? Quer vir você também meter as mãos na massa? Ou como dizia o Papa Francisco, sujar as próprias mãos, os pés, com os problemas da vida do irmão, da vida da irmã, ajudando o irmão e a irmã a encontrar Cristo. É ali, então, a nossa realidade de vida, o nosso ser cristão, esse dar testemunho desta convivência com Ele. Daquele encontro com Bartolomeu, não houve mais margem para dúvida. Antes, foi o motivo e a ocasião de um empenho após o outro para ele se colocar na estrada missionária de Jesus.
de cruzar os próprios confins do seu povoado, da sua família e de tantas coisas, até o ponto de dar o testemunho com o próprio sangue. Na Catedral de Milão, tem justamente, numa estátua belíssima, a representação justamente do martírio de São Bartolomeu, que foi uma coisa realmente terrível, porque ele foi esfolado vivo. E de fato, ele vem representado carregando a sua própria pele no ombro. Ou seja, pagou com a pele, pagou na pele, mas suma fidelidade. Não obstante a atrocidade do martírio a que foi submetido, ele não voltou atrás. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Portanto, era o Senhor da sua vida. E com esse testemunho, ele fez a sua passagem. Oxalá que cada um de nós pudéssemos, nos nossos dias, sermos um pouquinho daquele mártir. Testemunhar com a vida, com o suor, com as lágrimas, com o sangue, a nossa fé. E não tivéssemos uma vida, muitas vezes, falta de jogo, feita de jogo, de duplicidade. Na vida do cristão não deve ter a duplicidade, mas a unidade. Unidade com Cristo, unidade com os irmãos. A busca desta unidade. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, supliquemos hoje nesta Eucaristia, para que Deus assim nos ilumine através da sua palavra e nos fortaleça com a força do seu Espírito, para que em tudo possamos ser fiéis testemunhas. Possamos dizer aos nossos irmãos: eu encontrei, nós encontramos, vem também tu a encontrar-se com Ele, fazer a tua experiência, chegar à tua conclusão, e assim abrir uma estrada nova para Cristo no meio da nossa sociedade. Amém?